Bom dia, pessoal, aqui é o professor Alberto com mais um boletim geopolítico. Quero trazer uma informação aqui do dia de ontem. Putin disse que todo ataque feito ao seu território, ao território russo, será respondido prontamente com armas nucleares. Exatamente isso que você ouviu. Nós sabemos que essa guerra da Rússia contra a Ucrânia reverbera desde 2022. Ela vem acontecendo desde essa data. Muitos dizem, até muitos alunos me perguntam, essa guerra não acabou? Não, não acabou. Ela continua, né? Há uma resistência da Ucrânia. Zelensky ele tem conseguido aí manter uma certa resistência, mas boa parte do território norte da Ucrânia ela está ali ocupada pelos russos. A intenção dos russos principalmente, se não ocupar todo o território ucraniano, é chegar na porção sul, porque assim ele tem acesso ao Mar Negro, certo? E esse tipo de ataque que ele falou é em virtude dessa ocupação, desse enfrentamento contra a Ucrânia. Nós sabemos que França, a Inglaterra e o próprio Estados Unidos têm enviado armas para a Ucrânia para que possam estar preparados ou fortalecidos belicamente para poder fazer o enfrentamento contra os russos. Os russos, trazer algo aqui interessante, mais ou menos 2 para 3 semanas, um destacamento de soldados norte-coreanos foram para a região da Ucrânia para apoiar os russos. E aí, boa parte desses norte-coreanos foram assim abatidos. A Coreia do Sul propôs para o Zelensky enviar também uma tropa, mandar aí alguns dos seus melhores soldados para combater e ensinar os soldados ucranianos a combater os norte-coreanos. Um problema que a Rússia tem com esses soldados norte-coreanos é a questão da língua, a diferença de comando. Não há um sincronismo, não há um alinhamento, tá? Não há um alinhamento. E isso aí pode trazer aí dores de cabeça para o Putin. Mas para o Kim Jong-un, é muito bom. A China não apoia, tá? A China não apoia e já mandou o Kim Jong-un ficar assim, ó, baixar a bola. Por quê? Porque quem mantém boa parte e quem consome as coisas da Coreia do Norte e mantém financeiramente a Coreia do Norte é a própria China. Então a China tem aí um certo controle e está começando a entender que pode perder esse controle sobre a Coreia do Norte por causa da aproximação com a Rússia. E o Putin não é de hoje que ele vem aí namorando, né, a Coreia do Norte. Aí. Já deu presente para o Kim Jong-un, já foi fazer várias visitas para ele, ok? Aproveita, deixa um like, compartilha e se inscreva nesse canal. A partir de agora, observe aí a declaração do Putin sobre os ataques, dos possíveis ataques ao seu território. Forte abraço. Tchau, tchau. In the updated version of the document, aggression against Russia by any non-nuclear state, but with the support of a nuclear state, is proposed to be considered as their joint attack on Russia. Russia will also consider the possibility of using nuclear weapons when receiving reliable information about a massive launch of means of aerospace attack and their crossing of our state border. This includes strategic and tactical aircraft, as well as cruise missiles and drones, hypersonic and other delivery vehicles. Russia reserves the right to use nuclear weapons in case of aggression, including if the enemy, using conventional weapons, poses a critical threat. It is important to note at this point that these are, at this time, proposals to amend Russia's nuclear weapons use doctrine. We heard from Vladimir Putin multiple scenarios in which the rules and regulations governing how Russia can use its nuclear weapons will change. The first scenario is if a non-nuclear power attacks Russia with conventional arms but poses a grave or critical threat to Russia's sovereignty, the Russian leadership will be able to use nuclear weapons to neutralize that threat. The second scenario and how things will change is if that non-nuclear power that is attacking Russia is aided, supplied, abetted by a nuclear power, then that nuclear power will be considered a party to this conflict, so a joint attack on Russia, which will mean Russia will be able to use nuclear weapons both on the non-nuclear power and the nuclear power that it will consider attacking it. Also, Russia will be able to use, preemptively perhaps use, nuclear weapons if
there is verified information, proof that there is an ongoing attack on Russia using aerospace assets, or, for example, a mass launch of drones. Again, I must mention that these, at this time, are proposals on how Russia's first use of nuclear weapons, its nuclear doctrine, will change. Nevertheless, this is a stark warning to the West. The latest in a slew of such. Previously, Vladimir Putin had come out and said that if advanced Western missiles with great ranges are supplied to Ukraine and used against Russia for strikes deep into Russian territory, then those countries, the United States perhaps, or Great Britain or France, which supply Ukraine with extended range missiles, that they will be complicit in an attack on Russia. Russia has brushed off their arguments that they merely hand these weapons over. Russia says it has evidence, and there is no way that Ukraine can plan, launch and use these weapons without without NATO troops being involved, without NATO technical staff being involved, without NATO intelligence and NATO satellites being involved. But this comes at a dangerous time, at a time when many Western leaders are saying, ignore Putin and Russia's warnings, supply Ukraine with these missiles, and undoubtedly, even though they won't change anything, undoubtedly, Ukraine, they believe, will be able to resist Russia further. An argument that both military experts and the Russian government have said is in itself senseless.